Well, it is so good to be here. Mas é tão bom estar aqui. When Martinha and I started talking about this event, Quando Martinha e eu começamos a falar sobre esse evento, her passion was contagious. a paixão dela era contagiante. It was in my veins just being with her. E foi uma bênção só estar com ela. But now that I'm here, Mas agora que eu estou aqui, you're also in my heart. vocês também estão no meu coração. And we've already started dreaming about the future. E nós já estamos sonhando sobre o futuro. So I've learned a lot of Portuguese, well, a little Portuguese since I've been here. E desde que eu cheguei, eu aprendi um pouco de português. So I want to teach you Texan. Eu quero também ensinar para você a língua texana. You ready? Vocês estão prontas? Howdy, y'all. Howdy, y'all. There you go, you're Texas too. Então vocês são texanas também. Truly, this has been a fantastic weekend. Realmente esse final de semana tem sido maravilhoso. And tonight, I want to bring everything together and tie it all up. E hoje à noite eu quero tentar resumir tudo que nós temos falado nesse final de semana. Just a reminder of what we've heard this weekend. Só para nós relembrarmos o que nós temos ouvido nesse final de semana. On the very first night, Martinha Na primeira noite, a Martinha told us how to rebuild the wall. falou conosco sobre como reconstruir o muro. She laid the foundation for the rest of the weekend. Ela colocou o fundamento principal para o resto do final de semana. And then on Friday morning, E depois, na sexta-feira de manhã, Mrs. Patterson reminded us a Mrs. Patterson nos lembrou that women, que mulheres, that you que vocês have been built by God foram criadas por Deus and uniquely created for a specific purpose. e criadas para um propósito muito específico. And then Candy E depois a Candy, gives us a little bit of bad news. ela nos deu uma notícia ruim. Eve, of all people, Eva, de todas as pessoas, decided to listen to the enemy decidiu ouvir o inimigo and not to God. e não ouvir a Deus. And sin entered into this world E o pecado entrou nesse mundo. and destruction happened. E a destruição veio. And then last night, E depois, ontem à noite, Katie McCoy a Katie McCoy showed us how this destruction nos mostrou como essa destruição continues to impact women. continua a impactar a vida das mulheres. The unfaithful woman, A mulher infiel, the wounded woman, a mulher ferida and the foolish woman. e a mulher insensata. But both those girls reminded us there's still hope. Mas essas duas mulheres nos lembraram que ainda existe esperança. Because God makes a way for restoration. Porque Deus Ele providencia a restauração. He protects His girls. Ele protege as suas meninas. There is hope. Tem esperança. And then today, E hoje, Mrs. Patterson tells us about God's Wonder Woman. a Mrs. Patterson falou sobre a Mulher Maravilha de Deus. I'm still trying to earn my cape. Eu estou tentando conseguir a minha capa. And then after Mrs. Patterson, Candy tells us about transformation and holiness. Depois a Candy falou sobre transformação e santidade. And you may be sitting here saying, I have heard that a million times. E vocês estão sentadas aqui dizendo, mas eu já ouvi isso milhares de vezes. So what? E daí? I am one woman. Eu sou só uma mulher. How can I make a difference? Como que eu posso fazer diferença? Tonight I want to tell you, Hoje à noite eu quero falar para vocês. when Jesus Quando Jesus, met one woman, ele conheceu uma mulher, He changed a city forever. ele mudou, transformou uma cidade para todo sempre. If you have your Bible, and I hope you do, E se você tiver a sua Bíblia, e eu espero que você a tenha,
turn to the Gospel of John, Procure o livro de João, chapter 4. capítulo 4. João 4. John chapter 4. João capítulo 4. This is a very familiar story, Essa história já é bem conhecida, but I want you to see it with new eyes mas eu quero que você olhe de uma forma diferente and ask yourself, e pergunte a você mesma: if I truly met Jesus, se eu realmente conhecia Jesus, could I change my city forever? eu poderia mudar, transformar a minha cidade para todo sempre? Let me give you a little background to the story. Eu quero falar um pouco do pano de fundo dessa história. Jesus and his disciples had gone to Jerusalem. Jesus e os seus discípulos estavam em Jerusalém. It was the Passover time. Era a época da Páscoa. And they decided to stay in Judea for a few more days. Eles decidiram ficar na Judeia por mais alguns dias. Also there was John the Baptist E também havia João Batista and some Pharisees e alguns fariseus and some other Jews. e outros judeus. And sometimes when you have a lot of groups together, E muitas vezes quando você ajunta um grupo desses, a little dispute might arise. pode haver um pouco de uma discussão. And so Jesus decided it was time to move on. Então Jesus decidiu que estava na hora de partir. He wanted to head to Galilee. Ele queria chegar a Galileia. In verse 4 of chapter 4, E no versículo 4 do capítulo 4, it says Jesus needed to go through Samaria. diz que era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus needed to go through Samaria. Jesus era necessário ele passar por Samaria. Now, if Jerusalem is here and Galilee is here, Jerusalém, então, se é aqui e a Galileia é lá em cima. Samaria is right in the middle. Samaria fica bem no centro, no meio dos dois. And so a straight line to Galilee Então, se uma rota direta até Galileia goes through Samaria. passa por Samaria. And then, if you remember, E aí, se você lembra, they traveled everywhere on foot. eles viajavam em todos os lugares a pé. So why not go the shortest route? Então, por que não pegar aquela rota direta? But the Samaritans were despised people. Mas os samaritanos eram pessoas desprezadas pelos judeus. The true Jews didn't want to have anything to do with them. Os verdadeiros judeus não queriam nada a ver com eles. Back in the Old Testament, Lá no Velho Testamento, when the Jewish people were divided into two kingdoms, quando o povo judeu foi dividido em dois reinos, the North Kingdom and the South Kingdom, o reino do norte e o reino do sul. those in the north for a time were in captivity. Houve uma época que o povo do norte entrou em cativeiro. And they began to marrying outside of their faith. E eles começaram a casar com pessoas que não tinham a mesma fé. They married non-Jews. Eles casaram com não gentios, So their, não judeus. so their children who were born Então os seus filhos que nasceram were not full-blooded Jews. não eram judeus de puro sangue. And then their children had children. E aí os seus filhos tiveram filhos. And then their children had children. E esses filhos tiveram mais filhos. And now, many generations later, E depois de várias gerações que já tinham passado, this group of Jews who had married non-Jews esses grupos de judeus que haviam casado com pessoas não judaicas, settled in the area of Samaria. eles ficaram na parte de Samaria. So the full-blooded Jews Então aqueles judeus de puro sangue, thought they were less than. eles achavam que eles eram melhores. Don't even want to talk to them. Eles não querem nem falar com o povo da Samaria. They're dirty people. Eles são pessoas que não prestam. They are not God's chosen. Eles não são o povo escolhido. But Jesus Mas Jesus needed to go through Samaria. precisava passar por Samaria. Not because it was the shortest way. Possibly one reason was the shortest way. Talvez uma das razões porque Jesus precisava passar era porque era a rota mais direta. But I believe he had a divine appointment to Mas make. eu creio que ele tinha um momento especial de encontrar uma pessoa. Jesus needed to go through Samaria because there was a woman he needed to meet. Jesus precisava passar por Samaria porque tinha uma mulher que ele precisava conhecer.
Let's look and see what happens next. Let's read verses 5 through 9 of chapter 4. Vamos ler os versículos 5 a 9 do capítulo 4. Assim chegou uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? So we find that Jesus, it gets to a town called Sychar, which is in Samaria. Então nós vemos que Jesus estava numa cidade Sicar, na Samaria. We don't know where he started from, actually. Nós, na verdade, não sabemos onde que ele começou essa viagem. But by this point, he could have traveled 50 kilometers. Mas a essa altura ele poderia ter viajado 50 quilômetros. And he was on foot. E ele lembra que ele estava a pé. And while Jesus is fully God, e sabemos que Jesus é totalmente Deus. Jesus is also human. Mas Jesus também é totalmente humano. And he was tired. E ele estava cansado. He was weary. Ele estava exausto. He was hungry. Ele estava com fome. He was thirsty. Ele estava com sede. And he came to a well and sat down. E ele chegou num poço e sentou-se. This well is right outside the town of Sychar. Esse poço era bem na parte externa da cidade de Sicar. And it's right at a crossroads of very well-traveled roads. E é bem numa encruzilhada de uma rota comercial. And it's interesting, it says, e é interessante que a palavra diz, it is the 6th hour. Que era a 6ª hora. Now, there's two different ways to look at that. Agora tem duas maneiras diferentes de pensar sobre a 6ª hora. If you did Roman time, you started counting at 12. Se você pensasse no tempo, no relógio romano, você começaria a contar a partir do meio-dia. So this could have been 6 in the morning or 6 in the evening. Então poderia ser 6 horas da manhã ou 6 horas da noite. But that doesn't really make sense to me. Mas isso não tem muito a ver. If Jesus got to the well and he was tired, se Jesus chegou ao poço e ele estava cansado, and it was 6 in the morning, e eram 6 horas da manhã, that means he would have traveled all night. Então o que queria dizer que ele teria viajado a noite toda. They didn't travel at night then. Mas eles não viajavam à noite naquela época. They didn't have electricity. Eles não tinham eletricidade. It was dark. Estava escuro. It was not safe. Não era seguro. So if it was 6 in the evening, então se eram 6 da noite, there's not enough time for the rest of the story to happen. Então não teria tempo para o resto da história acontecer. But if you look at the Jewish clock, they started counting at 6. Mas se você olha o relógio judaico, eles começam a contar a partir das 6 horas. Typically when the sun rose. Bem quando no nascer do sol. So this would make it noon. Então isso seria novo. The hottest part of the day. E aí seria meio-dia, que seria a parte mais quente do dia. And right now it looks like he's there all by himself. E pelo que parece do texto, ele estava ali sozinho. Because he had sent his disciples in for Porque ele food. havia enviado os discípulos para a cidade. But look who comes along. Mas olha quem chega. A woman of Samaria. Uma mulher de Samaria. Came to draw water. Veio buscar água no poço. Now this is very unusual. Mas isso é uma coisa não muito comum. First, it's the heat of the day. Porque era a parte mais quente do dia. And most women got water at the beginning and the end of the day. E a maioria das mulheres iam buscar água de manhã cedo ou no final da tarde. But it's also unusual because she's by herself. Mas também outra coisa que não era muito comum é que ela estava sozinha. Going to the well was a social event. Porque o ir ao poço era um evento social. Remember, they didn't have Facebook, text messaging. Lembra que eles não tinham Facebook, WhatsApp, essas coisas.
No, the only way they got to know what was going on in each other's lives A única forma que eles sabiam do que estava acontecendo na vida uma da outra is when they actually visited with one another. é quando eles sentavam para visitar uma outra. And so everybody knew the women would be at the well at certain times. Então todo mundo sabia o horário que todas as mulheres estariam no poço, So you wouldn't want to miss the latest gossip session. porque ali você ia poder saber das últimas notícias. We also know women went to the well in groups Nós também sabemos que as mulheres iam ao poço em grupos for safety, por causa da segurança, because it was still a time it was not very safe for women. porque naquela época não era muito seguro para as mulheres. But there is one woman who comes to the well at noon. Mas existe uma mulher que veio ao poço ao meio-dia. Let's just picture this. Vamos tentar imaginar essa história. This woman is hot. Essa mulher estava quente, She has a water pot probably on her shoulder. ela tinha uma jarra em cima dos ombros. She's expecting nobody to be at the well. Ela estava esperando que ninguém estaria ali no poço. And she sees a man E ela vê um homem that she recognized to be a Jewish man. que ela reconheceu que era um homem judeu. And this man even says to her, E esse homem até fala para ela: "Give me a drink." me dê um pouco de água. And she's already thinking, E ela já tá pensando: I have 2 strikes against me. eu tenho duas coisas que estão contra mim. First, I'm a woman. Primeiro, sou uma mulher, Women were thought as second-class citizens. porque as mulheres eram cidadãs de segunda classe. But Jesus saw her Mas Jesus olhou para ela, as someone who bears the image of God. que era uma pessoa que foi criada por Deus e tinha era feita na imagem de Deus. Her second strike was she was Samaritan. A outra coisa é que ela era samaritana. But Jesus saw her Mas Jesus a viu as why he needed to go to Samaria. como a razão de que ele precisava estar em Samaria. So let's see what happens next. Então vamos ver o que aconteceu a seguir. Let's look at verses 10 through 12. Vamos ver então os versículos 10 a 12. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? For some reason, we find this one woman who we don't even know her name. Por alguma razão, nós vemos essa mulher que nós nem sabemos qual era o nome dela, Who has come to the well to draw water. que veio ao poço para pegar água. And this Jewish man asked for her to drink. E esse homem judeu pediu água para ela. She says, "You should have no dealings with me." Ela estava dizendo para ele: você não deveria nem estar falando comigo. But Jesus starts to turn that conversation. Mas Jesus, ele muda o rumo dessa conversa. He says, "If you knew who was standing in front of you, Ele diz: se você soubesse quem está aqui diante de você, if you knew the gift I had to give you, se você conhecesse o dom o presente que eu tenho para te oferecer, you would be asking me for a drink." e você estaria pedindo para mim água viva. And then she's like, Aí ela ficou pensando: "You don't even have a way to get water out of a well. você nem tem um pote para tirar, você não tem uma forma de tirar aquela água do poço. Are you better than our fathers in the past Você é melhor do que os nossos pais who built this well for us? que construíram esse poço para nós? And you sit there with nothing, E você não tem nada aí? and you tell me you're going to give me water." E você diz que vai me dar água? Let's see what Jesus had to Vamos say. ver o que Jesus tinha a dizer. Let's look at 13 through 15. 13 a 15. Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Jesus says, "I have water to give you, that if you drink this water, you will never thirst again."
Jesus disse para ela: eu tenho uma água que se você beber dela, você nunca mais terá sede. And her first thought is, E o primeiro pensamento dela era: good, I won't have to come back to this well again. que bom, não vou ter que voltar a esse poço. But this woman Mas esta mulher was thirsty. estava com sede. She doesn't even realize how thirsty she is to the core of her soul. Ela nem percebeu quanto que ela estava com tanta sede no centro de sua alma. I have a question for you. Eu tenho uma pergunta para vocês. As you have gone through this weekend, Vocês que têm participado nesse final de semana, have you discovered você tem descoberto that there is a thirst in the depths of your soul que você está com uma sede que vai profundamente na sua alma, that has not been quenched yet? que você ainda não saciou essa sede? My husband and I are runners. Eu e meu esposo nós corremos. We like to run half marathons. A gente gosta de correr nas meias maratonas. In fact, De fato, we get back on Tuesday. nós chegamos de volta na terça-feira On Saturday, we're running a half marathon e no sábado nós vamos correr uma meia maratona in Corpus Christi, em uma cidade, Corpus Christi, where my mother lives. onde a minha mãe mora. When we train, we have to take water with us. Quando nós treinamos, nós temos que carregar água conosco. In fact, we have a belt that holds 4 bottles of water. Inclusive, nós temos um cinto especial onde nós podemos colocar 4 garrafas de água. Because depending on how far we're running Porque dependendo da distância que vamos estar correndo, or how hot it is, ou quão quente está, we need more than 1 bottle of water. nós precisamos de mais do que uma garrafa de água. Because when you're thirsty, Porque quando você está com sede, you're really thirsty, você está com muita sede, 1 bottle doesn't do. a garrafa só não dá conta do recado. Unless Jesus is holding the bottle of water, Se Jesus não estiver segurando a água, a garrafa de água, and it's filled with the living water. e ela está cheia de água viva, If there is a thirst in your soul se existe uma sede na sua alma, that you've been trying to quench with the water of the world, que você está tentando saciar com o mundo, I guarantee you're still thirsty. eu te garanto que você ainda está sentindo sede. What thirst do you still have to quench? Qual é a sede que você ainda tem que saciar? Let's keep going in the story. Vamos continuar lendo essa história. Let's look at verses 16 and 19. Vamos ler dos versículos 16 a 19. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. It seems strange Jesus is all of a sudden asking about husbands. É meio estranho que Jesus, de repente, começa a perguntar sobre os maridos dela. But that was the custom of the day. Mas era o costume daquela época. A man did not talk to a woman Um homem não falava com uma mulher by himself sozinho, unless it was his wife. a não ser que fosse a sua esposa. Otherwise, people might think she's a prostitute. Porque senão as outras pessoas pensariam que ela era uma prostituta. And he was trying to gain her services. E aquele homem estaria querendo utilizar os serviços dela. But Jesus had a point of asking this question. Mas Jesus tinha uma razão por perguntar essa pergunta. Because he's getting more personal. Porque ele queria chegar de uma forma mais pessoal a ela. He asked for a husband and she says, I have none. Ela perguntou sobre o marido dela e ela diz: eu não tenho nenhum. And then Jesus fills in the details. Aí Jesus é que dá os detalhes. She had 5 husbands before. Ela já tinha tido 5 esposos anteriormente. Now, we don't know why she's had 5 husbands before. Nós não sabemos a razão que ela tinha 5 esposos anteriormente. She could have been widowed. Talvez ela tenha sido viúva. They could have left her. Talvez eles tenham abandonado ela. She could have left them. Ou ela tenha abandonado a eles.
5 husbands is unusual in any circumstance, though. 5 maridos em qualquer circunstância é muito estranho. Maybe she was the unfaithful woman, Talvez ela tenha sido a mulher infiel, or the wounded woman. ou a mulher que tinha sido ferida. We do know she was the foolish woman, Nós sabemos que ela era a mulher insensata, because the man she's living with now is not her husband. porque o homem com quem ela estava vivendo agora não era seu marido. Jesus knew the shame that she held Jesus sabia muito bem a vergonha que ela sentia. and brings her face to face with her sin. E ele a confronta quanto ao seu pecado. Sin is doing what is wrong O pecado é fazer o que é errado or not doing what is right ou não fazer o que é certo, according to God's plan, de acordo com o plano de Deus, God's commands, os mandamentos de Deus and God's principles. e os princípios de Deus. This woman Essa mulher was living with a man estava vivendo com um homem who was not her que husband. nem era o seu esposo. Regardless of what happened with the other 5 husbands, Isso não importa o que havia acontecido com seus 5 primeiros maridos. we know that she is a sinner Nós sabemos que ela é uma pecadora, because she is living in a sexual relationship porque ela está vivendo num relacionamento sexual outside of marriage. fora do casamento. Any sexual relationship Qualquer relacionamento sexual that is not between a man and a woman que não seja entre um homem e uma mulher in the covenant of marriage no compromisso do casamento is sin. é pecado. She's a sinner, Ela é pecadora, but we are all sinners. mas todas nós somos pecadoras. We have all fallen short of God's glory. Todas nós temos nos distanciado da glória de Deus. So when you get caught in sin, Então, quando Jesus viu que ela tinha pecado, one of your first reactions sometimes quando isso acontece conosco, a nossa primeira reação is to take the tension off yourself. é tentar desviar a atenção, Maybe change the subject. talvez mudar de assunto. That's exactly what she did here. E foi exatamente o que ela fez. She says, "You're pretty smart, aren't you? Ela disse: você é bem inteligente, não é? You're a prophet." Você deve ser profeta. And she starts distancing herself from Jesus. E ela começa a se distanciar de Jesus. She says, "Our fathers Ela diz: os nossos pais worshipped here. adoraram aqui. You Jews Vocês, judeus, worship in Jerusalem." adoram em Jerusalém. You see how when she got caught in sin, Vocês percebem que quando Jesus destacou o seu pecado and confronted with sin, e confrontou esse pecado, she starts taking some steps back. ela começa a tomar passos para trás. But Jesus doesn't let her go. Mas Jesus não desiste dela. Like he will not let you go. E ele não vai desistir de você. He says it's not about where you worship. Ele diz: não importa onde você adora, It's about who you worship. é quem você adora. Whether you worship in Samaria, Se você adora em Samaria, in Jerusalem, em Jerusalém, in Porto Alegre, em Porto Alegre, in Texas, no Texas, it's not about where. e não importa onde, It's about who. é sobre quem você adora. He says the hour is coming Ele diz que a hora vai chegar when Father God quando Deus Pai wants true worshipers. quer verdadeiros adoradores. God is seeking true worshipers. Deus está buscando verdadeiras adoradoras. But the woman is seeking too. Mas a mulher também estava buscando. Look what it says in verse 25. Olha o que diz no versículo 25. Disse a mulher: eu sei que o Messias chamado Cristo está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. For the first time in Scripture, Pela primeira vez na palavra de Deus, we see that Jesus is about to declare himself as the Messiah because she's seeking the Messiah. She's seeking a Savior. porque ela estava buscando um Messias, ela estava buscando um Salvador. Então Jesus é a primeira vez que ele se declara para ela que ele é o Messias. And Jesus says, I
am the one you're seeking for. E ela diz: eu sou quem você está buscando. She was seeking the Messiah, Ela estava buscando o Messias. and Jesus needed to go to Samaria Então foi necessário que Jesus fosse por Samaria to meet a woman para conhecer uma mulher who is in sin, que estava no seu pecado, who is seeking a Savior. mas que estava buscando um Salvador. And Jesus says, I am E Jesus He. disse: eu sou o Salvador. Amen. Amém. I don't know what she was seeking for Eu não sei exatamente o que ela estava buscando with her husbands and this man, com esses maridos e esse homem, whether it was love and acceptance, se era amor, aceitação, healing or hope. cura ou esperança, But she kept seeking, mas ela continuou buscando. and she found her Messiah. E ela encontrou o seu Messias. And we don't have any record of her doubting, E nós não temos nada que fala na palavra de Deus que ela duvidou. any record of her debating. Que ela também não entrou num debate com Jesus. She just believed. Ela simplesmente creu. Amen. Amém. So the disciples come back. Então os discípulos voltam da cidade. This is a little side note here. Isso aqui é uma coisa à parte aqui. The disciples come back and see Jesus talking to this woman. Os discípulos chegam e encontram Jesus falando com essa mulher. And they say amongst themselves, E eles falam entre si: why is he speaking to her? por que ele está falando com ela? But you notice they don't say anything to Jesus. Mas vocês podem perceber que eles não chegam a Jesus e perguntam a Jesus sobre Because isso. they've seen this before. Porque eles já tinham visto isso anteriormente. Jesus speaks to everyone. Porque Jesus, ele fala a todas as pessoas. He seeks everyone. Ele busca todas as pessoas. He seeks every people. Ele busca todos os povos. It doesn't matter if you're man or woman. Ele também busca todas as pessoas. Não importa se você seja homem ou seja mulher. Brazilian or American. Brasileiro ou americano. What color of your skin. A cor da sua pele. The size of your body. O tipo de corpo que você tem. Whether you're tall or short. Se você seja alta ou baixa. Whether you're privileged. Se você tem uma pessoa privilegiada. Or if you're a despised people. Ou você é um povo desprezado. Every single person Toda pessoa is created in the image of God. foi criada na imagem de Deus. And Jesus wants a relationship with E them. Jesus quer um relacionamento com todas as pessoas. Jesus needed to go to Samaria Jesus necessitava ir para Samaria to find a woman para buscar uma mulher that people despised, que pessoas desprezavam, to confront her in her sin, para confrontar o seu pecado, to declare himself the Messiah. para declarar a ela que ele era o Messias. But what happened to that woman? Mas o que aconteceu com aquela mulher? Let's look at verses 28 and 29. Vamos olhar os versículos 28 e 29. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver o homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? This woman was so excited, Essa mulher estava tão alegre she left her water pot behind. que ela deixou o cântaro para trás. Now that's a big deal. Mas isso era uma coisa muito importante, Most households just had one or two big water pots. porque muitas das casas lá só tinham um cântaro ou no máximo 2 cântaros. That's why they went to the well twice a day. Por isso que eles iam para o poço 2 vezes no dia. And we don't know if it's been her excitement or what, Nós não sabemos por que a razão, but she's obviously a changed woman. mas é óbvio que ela era uma mulher transformada. And she goes to this town and says, come see this man. E ela vai para a cidade, ela corre e fala: venham ver esse homem. He's told me everything I've done. Ele já falou tudo que eu já fiz no passado.
Because she's been forgiven. Porque ela tinha sido perdoada. She no longer has to hide. Ela não precisa esconder mais. There's no more shame. Não tem mais vergonha. She can say, I've done all of this, but Jesus has forgiven me. Ela pode dizer, eu fiz tudo isso no passado, mas Jesus me perdoou. Because she drank the living water. Porque ela bebeu da água viva. And living water is to be shared. E a água viva é para ser compartilhada. It has been a rough weather season. Tem sido um tempo muito difícil quanto ao tempo, o clima nos Estados Unidos. For the Caribbean, No Caribe, for Puerto Rico, em Porto Rico, for Florida, na Flórida, for Texas. no Texas. We have friends that are still doing disaster relief. Nós temos pessoas que ainda estão tentando ajudar as pessoas que foram afetadas por esses furacões. Whenever these natural disasters come through, Quando esses desastres naturais passam por um lugar, the very first need is water. a primeira necessidade é a água. Our bodies can live for weeks without food. Os nossos corpos conseguem sobreviver por semanas sem comida, But we can only live days without water. mas nós podemos viver somente alguns dias sem água. This woman drank from the living water. Essa mulher bebeu da água viva. She found life, Ela recebeu vida. and she needed to go share it with those that are still dying. E ela precisava ir compartilhar com aqueles que ainda não tinham descoberto. And let's see the impact of one woman. Então vemos o impacto da vida de uma mulher. Verse 39. Versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Many believed Muitos creram because of her testimony. por causa do testemunho dela. Because Jesus forgave her. Porque Jesus perdoou ela. She drank of the living Ela water. bebeu da água viva. And she shared it with E ela everybody. compartilhou com todos da cidade. Who are you telling Você está compartilhando com quem? about what Jesus did for you? Sobre o que Jesus fez por você. Are you sharing the living water to a town that is thirsty? Você está compartilhando a água viva com uma cidade que está com sede. So let's look at one more response to the people in verse 42. Então nós vemos como que o povo reagiu no versículo 42. E disseram à mulher: agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. We see that these people, when they heard what Jesus did for her, wanted to run and see Jesus. Nós sabemos que essas pessoas, quando ouviram o que Jesus fez por ela, eles correram para ouvir também sobre Jesus. Her story of what Jesus did for her A história dela, do que Jesus fez por ela, led people to Jesus. levou outras pessoas a Jesus. And then he did his work in them. E aí ele fez a obra na vida delas. Let me ask you a question. Eu quero fazer uma pergunta para você. What are you doing with the living water you have? O que você está fazendo com a água viva que você tem? Are you hoarding it and keeping it to yourself? Você está guardando para si mesma? Are you sharing it to a thirsty city? Ou você está levando a uma cidade que está com sede? The town of Sychar A cidade de Sicar was forever changed foi para sempre transformada, because Jesus needed to go to Samaria. porque Jesus precisou passar por Samaria. And he met one woman E ele there. conheceu uma mulher. I like the story of the Samaritan woman Eu gosto dessa história sobre a mulher samaritana, because I can relate to many parts of her story. porque eu me vejo na história dela em muitos aspectos. For the first half of her story, Na primeira metade da história dela, I was wounded, eu era uma pessoa que tinha sido machucada. like I see she was wounded. Como eu vejo que ela tinha sido machucada. As a younger girl, I was hurt deep to the core of my soul. Quando eu era uma menina mais jovem, eu passei por um momento difícil de dor na minha vida. And as I grew older, E à medida que eu fui crescendo, trying to deal with that hurt, tentando lidar com aquela dor,
made me a foolish woman. Me fez uma mulher insensata. Where I made choices in life, Porque eu fiz escolhas na vida, trying to cover up the shame, tentando encobrir a vergonha, trying to heal the pain, tentando curar aquela dor, trying to find a love that didn't abandon, tentar achar um amor que não me abandonaria, trying to find acceptance for who I am, tentando achar a aceitação por quem eu era, not because of what I can do for someone else. não pelo que eu poderia fazer por outra pessoa. And then I met Jesus. Mas aí eu descobri Jesus. And I confessed my sins. E eu confessei os meus pecados. And He forgave me. E Ele me perdoou. And He took the shame E away. Ele tirou toda aquela vergonha da minha vida. And I drank the living water. E eu bebi da água viva. And now I just want to spread living water Yeah. everywhere I go. E agora eu quero compartilhar essa água viva por todo lugar onde eu for. Because not only did Jesus need to go to Samaria, Porque não somente Jesus precisou ir para Samaria. Jesus found me too. Jesus me encontrou também. And He can find you. E Ele pode encontrar você também. Amen. Amém. Will you give me just a few minutes? Because I want this to be a time to keep you to answer your own questions. Me dê um tempo, a sua atenção agora. Eu quero que você reflita sobre essas coisas. If you will bow your heads and close your Se eyes, vocês abaixarem as suas cabeças e fecharem os seus olhos, I don't know if you're a thirst in your soul you still cannot quench. eu não sei se você tem uma sede no fundo da sua alma que você não consegue saciar. Or you're seeking something you haven't found yet. Ou se você está buscando por algo que você ainda não descobriu. It says in the Bible Diz na palavra de Deus that all have sinned and fallen short of the glory of God. que todos pecaram, estão separados da gloriosa presença de Deus. I have sinned. Eu pequei, You have sinned. você pecou. And because we have sinned, E porque nós pecamos, there is a penalty to pay. existe uma penalidade que nós temos que pagar pelo pecado. It says the wages of sin is death. A palavra diz, o salário do pecado é a morte. Because we have sinned, Porque nós pecamos, we deserve to die. nós merecemos morrer. But the gift of God Mas o presente de Deus is Jesus Christ our Lord. é Jesus Cristo, nosso Senhor. Because God loved us so much, Porque Deus nos amou tanto. He showed that love toward us, Ele demonstrou esse amor por nós. that while we're even sinners, Porque quando nós ainda éramos pecadores, Jesus died for us. Cristo morreu por nós. And if you wonder how can I make His death count for me, E se você está aqui pensando como que eu posso fazer com que o sacrifício dele por mim, it says if you will confess with your mouth que vale a pena, porque a palavra diz that Jesus is Lord que Jesus é Senhor. and believe in your heart Se você crê no seu coração that God raised Him from the dead, que Deus o ressuscitou dos mortos, you will be saved. você será salvo. For with mouth confession is made to salvation, Porque se vocês confessarem isso, haverá salvação. and with the heart you believe for righteousness. E se você crer isso no seu coração, será para a justiça. Whoever calls on the name of the Lord will be saved. Quem confessar, falar o nome de Jesus será salvo. Tonight may be the night Jesus came to find you. Talvez essa seja a noite que Jesus veio para encontrar você. And you're ready to give your life to E Jesus. você está pronta para entregar a sua vida a Jesus. It is very simple. É muito simples. You tell Him Você diz a Ele and you give your life. e você entrega a sua vida. If that is something you would like to do tonight, Se isso é algo que você gostaria de fazer hoje, I want to lead you through a prayer. eu quero que você repita essa oração. The words are not important As palavras não importam, as what is in your heart. mas o que importa é o que está no seu coração.
So if this is what you want to pray tonight, Se é isso que você quer orar nessa noite, repeat after me. repita comigo. Dear God, Senhor Deus, I know I am a sinner. eu sei que eu sou um pecador. I ask for your forgiveness. Eu peço agora pelo seu perdão. I believe Jesus is your son. Eu creio que Jesus é o teu filho. I believe that he died for me, Eu creio que ele morreu por mim. and I believe that he rose again. E eu creio que ele ressurgiu de novo. I want to trust him as my Savior. Eu quero confiar nele como meu Salvador. Tonight, Hoje à noite, I give my life to you. eu quero entregar a minha vida a ti. Thank you for saving me. Te agradeço porque tu tens me salvado. In the name of Jesus, Em nome de Jesus. amen. Amém. If you prayed that prayer Se você fez essa oração for the very first time, pela primeira vez na sua vida, will you raise your você hand? levante a sua mão. Thank you, sister. Obrigada. Obrigada. Thank you, sister. Obrigada. Let me talk to the rest of you. Amém. Deixa eu falar para as outras mulheres aqui presentes. If you have a relationship with Jesus Christ, Se você tem um relacionamento com Jesus Cristo, what are you doing o que você está fazendo with the living water? com a água viva? What are you doing with the story O que vocês estão fazendo com a história of your life? da sua vida? Are you letting people outside these walls Você está compartilhando com pessoas que estão fora dessas quatro paredes? die of thirst Você está deixando elas morrerem de sede because you're still sitting in shame? porque você ainda está sentindo vergonha. You haven't fully accepted his forgiveness. Você não aceitou de fato completamente o seu perdão. You're holding it close to you. Você está guardando para você mesma. Tonight is the night Hoje é a noite to ask him for his passion, para que você peça a Ele que lhe dê a paixão dele. that you can change the town of Porto Alegre. Que você possa mudar, transformar a cidade de Porto Alegre. You can change the country of Brazil. Você pode transformar o país, esse país, o Brasil. You can change this world for Christ. Você pode transformar esse mundo para Cristo. Because Jesus Porque Cristo, met one woman, Ele conheceu uma mulher. and you may be that one E woman. talvez você seja também essa mulher. Father God, I thank you Deus, nosso Pai, eu te agradeço for all the teaching we've had this week. por todos os ensinamentos que nós tivemos hoje, durante esse final de semana. May we not leave here Que nós não saiamos daqui saying this is just another event, dizendo, é só mais um evento. but may we leave here Mas que nós saiamos daqui splashing the living water levando a água viva on every person we meet. para todas as pessoas em quem nós temos contato. May we be women Que nós sejamos mulheres who changes this world for you. que transformam esse mundo para ti. All glory and honor to you. Toda glória e honra nós queremos entregar a ti. Amen. Amém.